Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre vinculação de receitas e gastos mínimos obrigatórios. Esse tema tem relação com o financiamento de direitos. São mecanismos de se previamente garantir recursos para uma determinada área, restringindo a decisão do Executivo e Legislativo feito anualmente no momento da elaboração e aprovação do orçamento. Nesse tema temos algumas discussões interessantes. Vamos tratar dessas discussões e também compreender as características e diferenças desses dois instrumentos que têm sido bastante utilizados desde a Constituição de 88. Bom, o primeiro debate remete a um dos princípios que rege o orçamento público. É o princípio da não afetação, previsto no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Esse princípio diz que é vedado que a receita de impostos seja vinculada a órgão, fundo ou despesa. Ele também é chamado de não vinculação. O referido princípio tem como principal razão de ser a manutenção da discricionariedade da administração pública na alocação dos gastos públicos. Isso ao menos quanto aos impostos. Porém, em razão da garantia de direitos sociais pela Constituição de 88, pela sua crescente demanda, tal princípio tem sido cada vez mais flexibilizado. Nessa linha, na própria norma constitucional, de onde ele é extraído, foram incluídas diversas exceções. Cito algumas delas. Primeiro, repartição do produto da arrecadação de impostos a que se referem os artigos 158 e 159. Trata-se, por exemplo, dos percentuais de impostos do Imposto sobre a Renda e do ICMS que devem ser repartidos com municípios, bem como dos percentuais de impostos da União que integrarão o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Aqui nós temos um valor de cooperação federativa, excetuando esse princípio da não afetação. Temos também, excetuando o princípio da não afetação, a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde para a manutenção do desenvolvimento do ensino. Aqui temos uma exceção para um direito social, estruturante do sistema de direito financeiro brasileiro. Bom, percebam vocês que além dessas exceções trazidas pelo próprio texto constitucional, temos que o princípio da não afetação limita sua aplicação apenas às receitas de impostos. Não poderia ser de outra forma, já que outras espécies tributárias, tais como as contribuições, têm por característica essencial a destinação pré-determinada do produto arrecadado. Ou seja, tudo que é arrecadado com contribuições deve ser destinado a uma finalidade pré-determinada. Bom, acho que aqui é o momento da gente diferenciar vinculação de receitas e gastos obrigatórios. Menciono aqui a distinção feita por André Castro Carvalho em seu livro sobre vinculação. Para ele, o texto constitucional utilizou impropriamente o termo vinculação, por exemplo, nos casos de gastos mínimos de educação e saúde. Por quê? Porque nos gastos de saúde e educação, obriga-se um gasto mínimo obrigatório naquele exercício financeiro. Ademais, não necessariamente é uma fonte única para suportar esse gasto. De outro lado, a vinculação ela significa o estabelecimento de um elo normativo entre a fonte e o destino. Por exemplo, as contribuições sociais são a fonte e as despesas com Seguridade Social o destino. Aqui sim temos uma vinculação efetivamente. Discute-se nas vinculações seria necessário ou não realizar todo o gasto dessa fonte num determinado exercício, sendo certo que quando for gastar deve ser no destino previamente determinado. Mas há um entendimento de que não necessariamente naquele único exercício. Essa acaba sendo a diferença, uma diferença bastante sutil, já que muitos dos gastos mínimos obrigatórios serão feitos por meio de fundos, a partir dos quais se também estabelece um elo, uma vinculação entre fonte e destino. Enfim, é relevante dizer que ambos terão o efeito de limitar a discricionariedade da administração pública na alocação de seus gastos. Isso é bom ou ruim? Bom, aqui há opinião para todos os lados, muitas das quais extrapolam o meio jurídico. Há quem entenda que o excesso de vinculações e gastos obrigatórios cria uma rigidez orçamentária, dificulta a gestão e planejamento do gasto público. Por outro lado, tais instrumentos representam amarras para que o legislador atenda aos valores e direitos prioritariamente elegidos na Constituição. Podemos dizer que se trata de um trade-off, como muito bem colocado pelo André Castro Carvalho, que eu já citei. Bom, alguns benefícios são reconexão entre o tributo e o serviço público, a garantia de que determinados fundos terão recurso, a facilitação da aprovação popular na instituição ou aumento de um tributo, a regularidade dos fluxos de recursos, o estabelecimento de amarras aos governantes futuros,
a proteção de gastos dos gastos das vicissitudes políticas. Mas, por outro lado, temos algumas desvantagens. Por exemplo, prejuízo à flexibilidade do sistema fiscal, o prejuízo à livre alocação de recursos, realizada pelo parlamento normalmente, a exclusão do gasto das decisões políticas, o comprometimento do orçamento como um instrumento de política fiscal, a redução da discricionariedade do executivo e do legislativo. Enfim, esse é o debate colocado sobre tais instrumentos. Antes de finalizar, quero fazer uma observação sobre esse debate. Muito se fala que o orçamento da União é engessado, rígido e que não sobra nada para tomar decisão. É verdade que há muitas despesas obrigatórias, mas não dá para colocar a culpa na área social ou nas vinculações e gastos mínimos para a área social. Temos que compreender o contexto e a dinâmica orçamentária. Primeiro, desde a Constituição de 88, há uma opção por aumentar contribuições em detrimento de impostos, seja pela facilidade de convencimento de aceitação da população, seja porque as contribuições não são repartidas por estados com estados e municípios, e assim é uma opção mais cômoda para a União. Bom, isso também contribui para a rigidez. Outro ponto. Desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, os governos têm colocado como principal objetivo orçamentário a geração de um superávit primário. Isso também torna rígido o orçamento. Ainda, nem todos os gastos obrigatórios são gastos diretamente com as áreas sociais. Salários das mais diversas áreas são grande parte do orçamento, pagamento da dívida e juros também. Enfim, é necessário contextualizar e compreender a rigidez orçamentária, o que não exclui a crítica, mas apenas posiciona melhor. É isso. Um forte abraço e até a próxima.